Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Maria esteja sempre com todos vocês. Hoje nós vamos falar aqui a respeito do uso de imagens na igreja primitiva, né? A igreja dos apóstolos, né? Logo no primeiro século. Muitas pessoas, né, por conterem imagens em casa, imagens de Nossa Senhora, imagens de Jesus Cristo, dos santos, né, são chamados de idólatras, só porque tem essas imagens e que veneram aquela imagem, né? E muitas pessoas chamam aquele de idolatria, né? E usam algumas passagens bíblicas, né, para defenderem isso, principalmente o texto sagrado de Êxodo 20, versículo 4, né, em qual eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo do nosso canal. O primeiro vídeo do nosso canal é RC, né, Evangelizações e Resposta Católica. E eu falei a respeito desse texto em hebraico original e nós vimos o verdadeiro sentido da qual esse texto nos fala, né? Porque no português, literalmente, quando a gente vê, a gente tá lá, como algumas traduções trazem, né? Não farás para ti imagens de escultura, né? Se a gente pegar literalmente assim, tá, a gente pode falar, então quer dizer que Deus disse que não é para fazer nenhum tipo de imagem de escultura, né? Mas só que quando a gente olha no original em hebraico, da qual foi escrito o livro, né, o livro de Êxodo no original, nós vemos lá a palavra fesel, que pode ser traduzida como imagem, como escultura, mas ela significa mais do que nunca a palavra ídolo. E o que é um ídolo? O ídolo significa um falso deus, né? Um falso deus, um pseudo-deus, né? Tanto que no versículo 3, né? Tanto que no versículo 3, antes do versículo 4 de Êxodo, diz lá: não terás diante de ti deuses. Ou seja, o versículo 3 e o 4 estão interligados, né? São conectados. Tanto que aqui a palavra ídolo significa. A palavra ídolo mais do que nunca também significa um falso Deus, né? Uma imagem de falso Deus. Porque muitas pessoas assim tentam dizer: mas a Bíblia em português, quando se traduz como imagem de escultura, está correta. Vamos dizer assim que está, sim, mas não é o verdadeiro sentido. Está correto, mas não é o verdadeiro sentido do texto em original. Por quê? Porque todo ídolo é uma imagem de escultura, ou em escultura ou uma imagem. Mas nem toda imagem é um ídolo, né? Tanto que, se eu não me engano, no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27, se eu não me engano, em hebraico, está lá quando Deus, né, fala que criou o homem a sua imagem, né? A palavra que é traduzida como imagem lá é tzlem, betzlem, né? Betzlem, que significa imagens e não ídolo. E quando essa passagem que eu não falei, eu não frisei no primeiro vídeo, né, do Êxodo 20, versículo 4, quando ela é traduzida para a Septuaginta, né, a Bíblia em grega, ela é traduzida como a palavra eidolon, que a palavra eidolon já dá o sentido do que é, né? Eidolon, que é ídolo, né? E não como eikon, né? Que no grego, né, que no grego existem duas palavras distintas para falar sobre imagens, né? Uma é eikon e a outra é eidolon. Quando ela traduz essa palavra fez, ela traduz como eidolon e não como eikon. Logo, nós vemos que a palavra que se refere é como ídolo. Mais uma prova do que eu estou falando aqui é verídico. Então vamos passar aqui. Não vamos abordar o texto de Êxodo 20, versículo 4, porque eu já fiz, né, um vídeo. Então vamos para o tema de hoje, o uso de imagens na igreja primitiva, né? Primeiro vamos falar um pouco da história do primeiro século, né, dos apóstolos ali. É bom frisar que esse texto e esses textos que estão aqui nesse slide foi tirado do site Apologística Católica e de outras partes de sites católicos, né? Após a morte de Jesus Cristo, a pregação do cristianismo recaiu sobre os ombros dos apóstolos. Logo, quando finalmente se expandiu por diversas áreas,
principalmente por Roma e pelos territórios dominados por ela. Com o passar do tempo, a ação dos apóstolos se mostrou mais eficaz. Então, o cristianismo se tornou para os dirigentes romanos uma afronta aos valores e interesses do império. A crença monoteísta era contrária a panteão de divindades romanas, entre as quais se destacava o próprio culto ao imperador de Roma. Ao mesmo tempo, o conceito de liberdade fazia que vários escravos não se submetessem à imposição governamental, que legitimava a posição subalterna dos mesmos, né? É bom frisar isso aqui, que nós vemos a cultura romana antigamente, né? Que é bom frisar isso, que a Roma hoje é uma Roma cristã e não uma Roma pagã. Roma pagã, né? A Roma pagã cultuava vários deuses, né? Você vê lá, até o imperador era cultuado como um deus. A mesma coisa também acontecia no Egito, né? E o monoteísmo, para logo assim que o cristianismo nasceu, era como se fosse uma ameaça para o Império Romano. Justamente por isso, porque crê em um só Deus. E não, logo crendo só em um Deus, não acreditaria nas divindades do Império Romano e principalmente não iria cultuar o imperador romano como um deus, né? Uma divindade. E aí era uma ameaça, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma ameaça para o Império Romano. Né? Era uma coisa, vamos dizer assim, radical na época para o Império Romano acreditar que só existisse um Deus. Então vamos passar aqui. Dessa forma, os cristãos passaram a ser perseguidos das mais variadas formas. Eram torturados publicamente, lançados ao furor de animais violentos, empalados, crucificados e até mesmo queimados vivos. Para redimir e orar pelos seus mártires, os cristãos passaram a enterrá-lo nas chamadas catacumbas. Estas funcionavam como túmulos subterrâneos onde os cristãos poderiam fugir dos soldados romanos, entoar cantos e pintar imagens que manifestavam sua fé. As primeiras catacumbas encontradas são datadas do século II depois de Cristo, ou seja, ainda no ano 100, né, aproximadamente. Falando dessas torturas, tem um filme que se chama Covardes, né? Quem quiser pesquisar aí é bem interessante. É uma tradução, se eu não me engano, do latim que significa para onde vais. E aí retrata o cristianismo, né? Na época de Nero. Até nesse mesmo filme, Covardes, passa a crucificação de Pedro e vários mártires, né? Cristãos sendo mortos pelos leões. Né? A pintura elaborada no interior das catacumbas era rodeada de uma simbologia que indicava a forte descrição do culto cristão naquele momento. O que mostra que desde o cristianismo primitivo as imagens eram utilizadas para expressão de fé e devoção. As imagens mais frequentes eram o crucifixo, que lembrava o sacrifício de Jesus, a âncora, que significava ideal, o ideal da salvação, né? E o peixe era bastante comum também, pois peixe em grego é ictus, que eram as mesmas iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e diversas passagens bíblicas. O peixe, né? É interessante que até no filme também, o Covardes é retratado nesse filme também, como sendo um símbolo, né, da qual os cristãos se comunicavam antigamente, né? Como o Império Romano não sabia muita coisa sobre o cristianismo, né? Eles começaram a falar por meio de símbolos, né? E no filme retrata isso, né? Que os cristãos
vamos dizer assim, se reuniam aonde tinha uma, vamos dizer assim, um peixe, né, na frente, uma coisa assim, uma simbologia da qual mostrava que aquele ali era um cristão, era um âmbito cristão. Essa é a imagem mais antiga preservada de Maria, que é retratada em uma pintura no cemitério de Priscila na Via Salaria. O afresco é datado da primeira metade do século III, ou seja, ainda no ano 200, mostra a Virgem com o menino de joelhos na frente de um profeta, talvez Balaão, talvez Isaías, que aponta para uma estrela, para se referir à previsão messiânica. Nas catacumbas, outros episódios com Nossa Senhora também são representados, e cenas do presépio de Natal. Acredita-se que antes do concílio de Éfeso, né, que no concílio de Éfeso foi tratado do presépio, né, foi um tratado também falando sobre o presépio, e acredita-se que antes desse concílio já faziam assim imagens sobre o presépio, né? Todas essas representações tiveram um significado cristológico. Aí também temos uma imagem do Bom Pastor. Isso daí é bom frisar que essas imagens são tudo da igreja primitiva, né? Dos primeiros séculos, né? Dos 3 primeiros séculos, vamos dizer assim. Vamos ver mais algumas imagens, né? Aqui nós vemos uma criança sendo batizada, né? Que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o batismo de crianças, né? Os próprios apóstolos, né, escritos apostólicos dos primeiros cristãos também falando sobre o batismo de crianças, etc. Mais uma imagem do Bom Pastor, né? Primeiro século. E aqui está uma representação da fração dos pães, né? Essa aqui é uma imagem bem interessante, né? Essa imagem aqui. Esse é o cubículo dos sacramentos, onde vemos que os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia, né? Isso aqui é uma prova arqueológica, né, e histórica, da qual comprova exatamente que os cristãos celebravam as missas, e nas missas eram dadas as hóstias, né, a Eucaristia, né? E aqui eram onde eram guardadas, aqui, ó, eram onde eram guardados as hóstias, né, o vinho e etc, né? Aqui é bem interessante eu falar aqui dessa imagem aqui, porque essa imagem aqui, essa imagem aqui retrata alguns pedidos devocionais, né? Algumas devoções. Quem quiser saber mais sobre essas devoções, é só acessar o site Apologística Católica, que lá tem um artigo, se eu não me engano, falando sobre é, esse, esse escrito, né? É bem interessante isso aqui. Vamos lá. Aqui vemos uma capela, né? Ainda uma capela, né? Vemos aqui uma imagem da representação da ressurreição de Cristo, né? Também que os primeiros cristãos, para falar sobre a ressurreição de Cristo, desenhava, né? Um monstro vamos dizer assim, um dragão de água, vamos dizer assim, um dragão de água que para os cristãos era uma baleia, né?
e cuspindo Jonas, né, da qual um texto bíblico fala que é, assim como Jonas permaneceu 3 dias na baleia e foi cuspido, né, no caso, Jesus também iria passar 3 dias morto e depois ressuscitaria. Isso aqui é o que como os cristãos usavam para representar a ressurreição de Cristo, né? Aqui nós vemos também, quando eu falei ali logo no começo, né, que os cristãos enterravam os mártires em catacumbas para a veneração, era justamente aqui, ó. Vemos mais uma imagem aqui, né? Aqui vemos a imagem do ictus, né? O peixe, como era chamado, o ictus, né? Essa daqui ainda é usada muito no altar da missa, né? Que né? E isso aqui é a âncora, né? Também que era muito usada, uma simbologia cristã, né? Do primeiro, do segundo, terceiro século, né? Aqui vemos, né, 3 jovens numa fornalha, né? Do qual conta o texto bíblico de Daniel, né? Fala ali sobre os 3 jovens que foram para a fornalha. Aqui temos uma imagem de Jesus Cristo, né? Como Jesus Cristo diz, eu sou o Alfa e sou o Ômega. Aí temos mais algumas imagens de Jesus Cristo, né? Algumas imagens de Jesus Cristo e a imagem da Arca de Noé, né? E essas são as imagens o uso de imagem na igreja primitiva. Talvez, né? Talvez o primeiro texto que dá testemunho da veneração dos santos, como ainda nós católicos praticamos hoje, como honra, homenagem, celebração dos heróis e modelos da fé, seja a carta que a igreja de Esmirna enviou à igreja de Filomélio, narrando o martírio de São Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo do apóstolo São João. Ou seja, nós estamos falando aqui dos primeiros cristãos mesmo, do primeiro século, vamos dizer assim, né? Do primeiro século, nós estamos falando do primeiro e segundo século, esse, né, do martírio de Policarpo, né, São Policarpo, Policarpo foi discípulo do apóstolo João, né, o apóstolo João. E este documento de meados do segundo século é o texto hagiográfico mais antigo que se tem notícia, né? A carta nos dá testemunho que, após o martírio de São Policarpo, os cristãos de Esmirna tentaram conseguir a posse de seu corpo para dar ao Marte um sepultamento adequado, mas foram impedidos pelas autoridades que eram influenciadas pelos judeus rabínicos, que diziam que os cristãos queriam o corpo de Policarpo para adorá-lo, como faziam com Cristo, né? É o que é bem interessante aqui. Vou passar mais uma aqui. Na carta é interessante o comentário que os cristãos de Esmirna fazem por causa da ignorância que os judeus tinham sobre a diferença da adoração que os cristãos prestavam somente a nosso Senhor Jesus Cristo e a veneração prestada aos santos, né? É o que nós explicamos aos protestantes, né? Que eles dizem que nós adoramos imagens, que adoramos os santos, né? É a mesma coisa. E aqui nos fala, né? Semelhante a nós católicos dos últimos séculos, os católicos do passado escreveram, né? Vamos ver. Ignoravam eles que não poderíamos jamais abandonar Cristo, que sofreu pela salvação de todos, aqueles que são salvos no mundo. Como inocente em favor dos pecadores, nem prestamos culto a outro, né? Tá falando aqui que não presta nenhum culto a outro Deus. Nós o adoramos porque é filho de Deus. Quanto aos mártires,
Nós o amamos justamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com seu rei e mestre. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. São escritos aí dos primeiros cristãos de Esmirna, né? Da qual fala do martírio de Policarpo, né? Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo no meio e o fez queimar, como era o costume. Desse modo, pudemos mais tarde recolher seus ossos, ou seja, os ossos de Policarpo, mais preciosos do que pedras, preciosas e mais valiosas do que ouro, para colocá-lo em lugar conveniente. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos na alegria e contentamento, para celebrar o aniversário de seu martírio, em memória daqueles que combateram antes de nós, e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. Então vemos aqui claramente, né, um texto do segundo século, né, que fala da veneração que os cristãos tinham com os santos, né, os mártires, né. Bom, como nós vimos, né, os cristãos passaram pelas mesmas coisas que nós, católicos dia de hoje, passamos, né, ser chamado de idólatras. Os cristãos do primeiro século também eram chamados de idólatras pelos judeus, né? Vocês veem aqui que eles eram chamados idólatras porque os judeus não sabiam diferenciar um culto de veneração e um culto de adoração, né? Então é isso, meus amados irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu falei, tentei explicar, né? Dentro do contexto. Eu não planejei trazer esse slide, eu fiz aqui de última hora e estou mandando aqui. Quem quiser mais se aprofundar, eu espero que vocês estudem mais aí nos sites que tem aí, se eu não me engano, tem falando sobre imagens. Eu peguei esse texto aqui, algumas imagens do Apologística Católica, e tem outro site também. Apologística Católica, o site Apologística Católica, ele é um dos sites mais preferidos que eu gosto mesmo, porque lá tem documentos, temos patrística, né, os estudos patrísticos dos primeiros padres e vários outros estudos bíblicos também. Eu gosto muito desse site e eu recomendo muito. Então, fiquem com a paz de Cristo e o amor de Maria.